1 aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Eu peço a máxima atenção da igreja para essa palavra de hoje, porque ela tem sido assim muito forte, tá bom? Em nome de Jesus. Temos falado um pouco hoje sobre colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Porque tudo que a gente faz na nossa vida traz resultados. Quais são as consequências, né? Seja boas ou sejam ruins. E o resultado, a consequência de colocar Deus em primeiro lugar é algo muito bom, é maravilhoso. Eu quero te mostrar isso na Bíblia Sagrada hoje, tá? Vamos lá então, 1 aos Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ao que o apóstolo Paulo diz agora, vamos lá: correi de tal maneira que o alcanceis. Então você vê que o apóstolo Paulo fala duas coisas interessantes. Ele fala sobre aquele que corre, e ele também fala sobre aquele que corre de tal maneira. Não é isso, irmãos? No estádio existe aquele que corre, mas também existe aquele que corre de tal maneira. E segundo o que o apóstolo Paulo deixou registrado na Bíblia Sagrada, o que alcança o prêmio não é somente o que corre, mas o que vai levantar a taça e vai gritar é campeão, é aquele que corre de tal maneira. É aquele, irmãos, que acelera. A palavra acelerar significa aumentar a velocidade. A palavra acelerar significa ir um pouco mais, e um pouco mais além. Fala sobre se esforçar um pouco mais. E nós precisamos hoje fazer essa reflexão. Nós precisamos de nos colocar dentro desse estádio e procurar avaliar se nós somos aqueles que estão simplesmente correndo para lá e para cá, ou aqueles que estão correndo de tal maneira, com objetivo, aqueles que querem vencer, aqueles que querem alcançar o prêmio, aqueles que querem ter vitória, aqueles que querem prosperar, aqueles que querem ter paz, aqueles que querem ter alegria com aquilo que vão alcançar na vida. Então nós precisamos de verificar e trazer isso para a nossa vida. Então só existe um que recebe o prêmio, não é aquele que corre, mas aquele que corre de tal maneira, aquele que tem acelerado, aquele que tem apertado o passo, aquele que tem mais se esforçado. É só a gente pensar, né, em dois times jogando um contra o outro. O time que vence é aquele time que mais está preparado, aquele que se preparou fisicamente, aquele que se preparou taticamente. É esse que vai vencer, é esse que vai ter vitória. Então nós precisamos de trazer todo esse entendimento para a nossa vida espiritual também. Qual é o time que nós somos? O time que está correndo, ou o time que está correndo de tal maneira? Vamos um pouquinho mais. Esse texto vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. É uma palavra muito boa, irmãos, para o nosso início de ano, né? Nós não podemos iniciar o ano de qualquer maneira. Temos que iniciar o ano acelerando. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 9 em diante. É um exemplo para a gente, tá? Diz assim a palavra do Senhor Deus: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Isso aqui é o Senhor falando com o profeta Elias, né? O próprio profeta Elias, numa direção do Espírito Santo, ele orou,
foi algo que Deus mandou que ele fizesse, né? É como se fosse um castigo para os inimigos, né? Uma provação de Deus mesmo. Deus mandou que Elias, ele orasse para que não chovesse mais sobre a terra, e ele orou e simplesmente não choveu mais mesmo. E aqui já fazia mais de 3 anos que não chovia sobre a terra. Então nesse momento, nesse tempo, houve uma grande crise na terra, uma coisa assim terrível. Você imagina, 3 anos e pouco sem chover na face da terra. Então uma crise muito grande tomou a terra, né? E então o Senhor começa a falar com Elias, dando direções para ele. E nesse momento o Senhor manda Elias ir até esse local, Sarepta, porque lá o Senhor tinha preparado uma mulher viúva para que sustentasse ele. Diga-se com o pastor, já estava, diga mais forte, solta a voz aí, diga lá, já estava tudo preparado. Vamos um pouquinho mais, versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então você vê que é interessante, quando é coisa de Deus, né, pessoal? Deus, ele não engana, né? Quando Elias, ele chega na porta da cidade, o que acontece aqui, irmãos? Ele vê a mulher, e na hora que ele olha para aquela mulher, ele já compreende ela. Deus, ele não faz confusão. Quando ele olhou para aquela mulher, ele já identificou, é dela que Jesus falou, é ela, ele sentiu dentro dele. É lindo isso aqui. Então quando ele percebe que é aquela mulher, ele já se direciona direto a ela e pede: me dá um pouco de água. E quando ela foi pegar água, Elias era um pouco pidão, e ele pediu o que também depois, irmãos? Não quero só água não, me traz um bocado de pão na tua mão também. É aqui que começa a nossa mensagem. O que acontece agora? Versículo 12. Porém ela disse, o que ela disse para Elias? Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Em outras palavras, resumindo aqui, o que ela disse para Elias? Eu não tenho. O que o Senhor está me pedindo, eu não tenho para lhe dar. O que o Senhor está me pedindo, eu não tenho para lhe oferecer. E ela explica para ele: olha, devido a essa crise, eu cheguei a um ponto que a única coisa que eu tenho é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um bolo pequeno para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Acabou, a crise está pesada. A única coisa que nós vamos esperar agora é a morte, porque não tem mais nada o que fazer diante dessa situação. Em outras palavras, ela disse: eu não tenho. Mas o que acontece agora? Versículo 13. E Elias lhe disse, qual foi a primeira coisa que Elias disse para ela, igreja? Não temos. Você pode falar isso para o irmão do lado? Diga assim, ó, não tenha medo, irmão. Diga, não tenha medo, não temos. A primeira coisa, porque quando ela falou, né, isso para Elias, ele logo identificou que o problema dela era medo. O Elias logo identificou que existia medo no coração dela. E o medo trava tudo, irmão. Você pode repetir essa frase comigo? Diga assim, ó, o medo, diga, trava tudo. Tem gente que está tudo travado na vida porque está com medo, irmão. Está com medo de tomar uma decisão, está com medo de fazer o que Deus já direcionou para fazer, enfim, está com medo de cumprir a palavra, está com medo, irmãos, de dizer sim para Jesus, e assim vai. Entenda bem, a pessoa está travada na vida devido a essas coisas, por causa do medo. Então a primeira coisa que essa mulher precisava de vencer na vida dela era o medo, porque o medo iria atrapalhar ela de fazer o que estava por vir. O medo ia atrapalhar ela dela fazer o que Deus queria que ela fizesse daqui a pouco. O medo não ia permitir que ela praticasse o que Deus ia pedir
para que ela praticasse em meio a essa situação. Eu estava comentando com os irmãos nos cultos pela manhã, e eu falava com eles que isso aqui é coisa da mente humana, pessoal. Isso aqui é super normal. Entenda bem, a pessoa chegar diante de uma situação difícil e logo a mente da pessoa é como se tivesse uma chavinha. A chave vira e trava tudo. A pessoa então não consegue fazer, a pessoa não consegue praticar, a pessoa não consegue ir além daquilo ali. Por isso que nós não podemos permitir que o medo ele permaneça na nossa vida. Nós não podemos permitir que o medo ele fique no nosso coração de maneira nenhuma. Então a primeira coisa que Elias ele disse para a mulher é: não temas, né? Aí o que diz mais aqui? Vamos lá. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para seu filho. Não faz o menor sentido. Não faz o sentido, por quê? Porque ela diz que só tinha uma quantidade de farinha e uma quantidade de azeite para fazer apenas um bolo. Como assim? Ela ia fazer primeiro para ele e depois ela fazer para ela e para o filho dela. Às vezes aos nossos olhos, né, naturais, nossos pensamentos naturais, humanos, muita coisa para a gente não faz sentido. Muita coisa, às vezes, que a gente vê na Bíblia Sagrada não faz sentido. Você imagina comigo, eu deixar de fazer um bolo para mim e para o meu filho, para fazer um bolo para quem eu nem conheço. Você imagina o pastor chegar lá na sua casa, é a única coisa que você tem para comer, e o pastor falar: não come você, a sua família não, dá para mim. Quer dizer, puxa, na nossa cabeça não faz o menor sentido. Eu vou deixar de dar para o meu filho para dar para outra pessoa? E era isso aqui que Elias estava pedindo que essa mulher fizesse, para que ela tirasse da boca do filho dela o último alimento que ela tinha para dar para ele. Mas isso aqui não era coisa de Elias, isso aqui não era coisa de homem, isso aqui era coisa de Deus. E então vem a palavra do Senhor. Leia com o pastor aí, vamos lá, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Você pode ler em voz alta com o pastor essa parte aqui? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Diga glória a Deus. Então a palavra foi liberada. O que a palavra do Senhor disse para ela? A farinha não vai faltar e o azeite não vai faltar. Até quando? Até quando a crise acabar. Enquanto tiver crise, o Senhor não vai deixar faltar nada para você. A farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. Enquanto tiver crise na terra, Deus não vai permitir. Entenda bem. Então foi a palavra que ela recebeu. E o que Deus colocou forte no meu coração, sabe o que foi, irmãos? O que Deus pediu para ela fazer era o que ela não podia fazer. Deus pediu para que ela fizesse o que, irmãos? O que ela não podia fazer. Não sei se Deus já pediu alguma coisa assim para você. Eu tenho feito a pergunta hoje para a igreja: qual foi a última vez que você fez para Deus algo que você não podia fazer? Qual foi a última vez que você se dedicou tanto para o Senhor, que você chegou a fazer algo para Deus que você sabia dentro de você que você não podia fazer, mas você foi lá e fez assim mesmo? Qual foi a última vez que você fez isso? Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque Deus ele colocou algo no meu coração, que se você estiver anotando, eu gostaria que você anotasse o que eu vou falar aqui agora, tá? O que Deus colocou no meu coração foi essa frase, a frase que diz assim, ó: quando faz mais do que pode, o Senhor faz mais do que precisa. Você pode repetir essa frase comigo, irmão? Diga assim, ó: quando eu faço mais do que eu posso, Deus ele faz mais do que eu preciso. Quem tem isso aqui, diga glória a Deus. É isso. Todas as vezes que você ultrapassa os seus limites, e você oferece para Deus, e você dá para Deus mais do que você pode ter a certeza que a recompensa de Deus para você vai ser mais do que você precisa. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que Ele faz mais do que eu peço e mais do que eu imagino. É o transbordar de Deus.
Sabe, é a abundância de Deus. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas nós precisamos compreender o que Deus Ele quer que a gente faça. Então você vê o que Deus pediu para que essa mulher fizesse, humanamente falando, era algo que ela não podia fazer. Mas ela fez ou ela não fez? Fez, né? Vamos aqui, versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Diga aleluia. Oh, irmão, é que Deus está falando. Você vê, nada faltou, a palavra se cumpriu, aconteceu exatamente da maneira que o Senhor havia dito que aconteceria. Mas foi necessário que essa mulher fizesse algo grande, algo que dentro dela ela sabia que ela não podia fazer, mas ela fez, e Deus honrou, Deus abençoou, Deus deu vitória. E o que eu preciso que você entenda hoje é que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas aí vem a nossa grande mensagem: eu só consigo fazer para Deus o que eu não posso fazer quando eu coloco Ele em primeiro lugar. Se Deus não tiver na sua vida em primeiro lugar, você não vai conseguir fazer isso, irmão. Se Deus Ele não tiver o primeiro lugar na sua vida, você não vai conseguir fazer isso. Você nunca vai ter coragem suficiente para poder fazer para Deus além do que você fez até hoje. Você nunca vai ter a força suficiente para romper esse limite que você chegou até hoje. Você não vai conseguir, irmão, vencer o medo. Você não vai conseguir fazer o que Deus Ele quer que você faça, porque às vezes o que Deus Ele quer que a gente faça é isso aqui, ó. É aquilo que você vai olhar e não faz o menor sentido. Entenda bem. E mas só que para a gente entender isso aqui, eu preciso te explicar o Mateus capítulo 6. Vamos lá? Mateus capítulo 6. Vamos para essa parte aqui que é muito importante. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Vamos lá, gente. Muito conhecido esse versículo para mim, para você, né? Leia comigo, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De que coisa que o Senhor está falando? Da farinha, do azeite. Tudo isso na sua vida, na sua casa, na sua família, todas essas outras coisas, elas serão acrescentadas. Mas quando você buscar primeiro o quê? O reino dos céus e a justiça de Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo muitas coisas certas na nossa vida. A gente acerta em muita coisa, a gente está joia em muitas coisas. Mas você sabe que às vezes nessas duas coisas nós estamos falhando. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas estão buscando primeiramente o seu próprio reino. Muitas pessoas estão buscando primeiramente realizar a sua própria justiça e não a de Deus. Às vezes, como homens e mulheres de Deus, estamos jóia, a gente acerta em muita coisa e tal, aquela coisa, mas às vezes estamos falhando nisso, esquecendo que o mais importante na nossa vida não é o nosso reino, não é aquilo que a gente constrói aqui na face da terra. O que eu falei aqui, irmãos? O mais importante não é o que, igreja? O nosso reino. Aquilo que a gente constrói aonde, igreja? Na terra. Mas é o reino de Deus. O que é que nós estamos construindo no reino de Deus? O que nós estamos construindo na Nova Jerusalém? Como tem sido a nossa construção lá no céu? O que nos espera lá? E às vezes nós estamos falhando nisso. Estamos buscando o nosso próprio reino. Eu li um texto esses dias, e o texto dizia assim, ó: hoje existem pessoas com agenda cheia e corações vazios.
Vamos evangelizar? Ah, pastor, não dá porque eu tenho um negócio para fazer. Oi, irmão, vamos ajudar, a gente precisa fazer um negócio aqui na igreja, ajuda a gente. Ah, não, pastor, tem que fazer aquela outra coisa. Oi, irmão, puxa, Deus tocou no coração para a gente poder fazer esse movimento ali na rua, aquela coisa. Ah, não, pastor, você sabe, me lembrei, eu até queria ir, mas eu me lembrei que eu tenho aquilo outro para fazer. Nunca pode fazer nada para Jesus. Nunca pode ser um pouco mais participante. Nunca pode ir um pouquinho mais além. É acelerar, irmão. Correr de tal maneira. Às vezes o nosso reino na face da terra está crescendo de uma maneira absurda. O nosso reino na face da terra está gigante, está tremendo. Mas às vezes o reino dos céus, não estamos juntando nada lá. Mas buscai primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, não a nossa, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, que Deus ele vai acrescentar, mas ele vai acrescentar de uma maneira abundante em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga aleluia. Diga só, Deus vai acrescentar. Diga para o irmão, diga só, Deus vai acrescentar abundantemente. Como que Deus vai fazer isso? Provérbios capítulo 3. No meio da Bíblia a gente encontra Salmos, depois de Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. Aqui fala de primícia, é o nosso versículo de hoje, tá? Todo primeiro domingo na igreja, a gente se baseia nesse versículo aqui, tá bom? Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias, olha só, as primícias de toda a tua renda. Aí vem a recompensa, e essa aqui que eu quero falar com os irmãos. Vamos lá, pessoal? O Senhor vai acrescentar. E como é que Ele acrescenta? Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Vamos lá? E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. É assim. Quando, irmãos, eu entendo que o Senhor é o mais importante, quando eu começo a colocar Ele em primeiro lugar em tudo na minha vida, é isso aqui que eu começo a viver. Ele vai me abençoar de uma maneira abundante. Ele vai começar a fazer as coisas na minha vida transbordar. Isso aqui é maravilhoso. É assim que Deus acrescenta, não é de outra maneira. E a gente indo para o final da nossa mensagem agora, ó, Lucas capítulo 5, para a gente encerrar aqui. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Lucas 5, 1. Diz assim, ó: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí vem aqui aquilo que não faz sentido, né? Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas ele tinha entendimento. Mas porque mandas, lançarei a rede. Eu pregava um tempo atrás esse texto aqui na igreja, e eu falava para a igreja que o Simão Pedro, ele precisou, irmãos, abandonar muita coisa. Ele precisou deixar de lado muita coisa para poder fazer o que Jesus estava mandando ele fazer. E uma das coisas que ele precisou deixar de lado era o profissionalismo dele. Como assim, pastor? Você sabe que o Simão Pedro era profissional de pesca, era o trabalho dele. Ele fazia isso aqui todo dia. E como ele era profissional da pesca, isso aqui era algo que ele sabia fazer como ninguém. Ele sabia pescar, irmão. Entenda bem, eu não sei se você conhece gente assim que é profissional, estudou, né, fez a faculdade durante muito tempo e tal. Aí chega alguém assim para dar pitaco.
no trabalho da pessoa? Não era melhor você fazer assim? Tem gente que fica até chateado, irmão. Hein? Já fez isso já? Tem gente que até olha para você assim, tipo assim, né? Ué, quem sabe trabalhar com isso sou eu e você. Sou eu e você que sabe fazer. Quer dizer, a pessoa não gosta. Daí foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro aqui. Chegou lá Jesus, que não sabe nada de pesca, falando com um cara que é profissional da pesca. Entenda bem, volta lá, lança a sua rede no alto mar para pescar. Puxa, o Simão Pedro disse, mas Senhor, eu lancei a rede, eu pesquei a noite inteira e não apanhei nenhum peixe. Em outras palavras, né, como profissional de pesca, ele sabia que o melhor horário para se pescar é na madrugada, é na noite, o cardume sobe. Não tem como você lançar uma isca lá e você não conseguir pegar nada. Mas o que estava acontecendo aqui era algo que não fazia sentido na cabeça de um pescador. Pescar agora de manhã não faz sentido. Se fosse assim mais no finalzinho da tarde, até poderia ser. Mas de manhãzinha, não, o cardume tinha descido, estava lá embaixo, dificilmente ele ia conseguir pescar alguma coisa, não fazia nenhum sentido na cabeça de um pescador profissional, numa pessoa que sabe como funciona a questão da pesca. Então Pedro disse, mas Senhor, eu pesquei a madrugada inteira e nada apanhei. Mas ele fez uma coisa que eu e você precisamos fazer. O que ele disse, irmãos? Mas porque o Senhor manda. Porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Eu vou deixar o que eu sei, o que eu acho, eu vou abandonar tudo isso. Eu vou deixar tudo isso de lado, o que eu aprendi desde pequenininho. Ah, mas sempre me falaram isso. O bom mesmo é você ouvir o que o Senhor, Ele fala. Ah, mas me ensinaram isso. Bom mesmo é você ser ensinado pelo Senhor, entenda bem. Ah, eu cresci sabendo disso. É bom mesmo você crescer sabendo que a palavra do Senhor fala. Isso vai ser muito melhor para você, irmão, entenda bem. Então vai chegar um momento que para você fazer o que Deus Ele quer que você faça, você vai ter que deixar muita coisa de lado, abandonar muita coisa para poder fazer o que o Senhor está mandando você fazer. O que eu vejo que Pedro fez aqui foi o que, igreja? Colocar o Senhor em primeiro lugar. Não era o profissionalismo dele, não era o que ele sabia, não era a sabedoria, não. Quem estava em primeiro lugar era o Senhor. E qual foi o resultado disso? Vamos lá para a gente encerrar. Versículo 6. E fazendo assim, preste atenção, fazendo assim. Assim como ele queria, assim como, irmãos, como ele sabia, assim como o Senhor mandou. Então, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O que aconteceu aqui, irmãos? Abundância. Fala comigo assim, ó, transbordar. Oh, irmão, transbordar. E isso aqui não é mágica, não. Não é truque, não. Isso aqui é resultado de quem coloca o Senhor em primeiro lugar. Não é mágica, não é nada disso. Não é magia, olha só. Não, é resultado simples de quem tem colocado o Senhor em primeiro lugar. E você vê que a bênção, quando ela é em abundância, quando a bênção é transbordante, ela não é só para você. Todas as pessoas que estão perto de você também serão abençoadas. Diga glória a Deus. Não deu só para ele, não encheu só o barco de Pedro, não, encheu o barco dos amigos também. Vem para cá, ele chamou todo mundo foi abençoado. A bênção foi muito grande, transbordou, foi para todos os lados, e é a obra que Deus faz. E a coisa foi tão forte que diz assim o versículo 8, para a gente terminar. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Olha só, ouça o que eu vou te dizer agora. Aquilo ali, para Pedro, era algo comum. Era comum, era algo que ele fazia todo dia. Era o trabalho dele. Ele chegava lá, pescava e tal, aí depois vendia os peixes, enfim. Era algo comum para ele. Era o que ele fazia
de uma maneira, costumeira, todos os dias, era comum. Mas você vê que o Senhor pegou aquilo que era comum e transformou em algo extraordinário. Aleluia. Irmão, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, Deus ele vai transformar o comum em extraordinário. Tudo aquilo que você colocar a sua mão vai crescer, vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir. Ali você vai ver a bênção de Deus alcançando em nome de Jesus. Então o segredo aqui para a gente hoje, qual é, irmãos? Colocar o Senhor em primeiro lugar. Que essa palavra fique no seu coração.